sou um nômade, fiel como os pássaros migratórios. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem, a mais uma viagem de Vassoler. Nós estamos aqui em um novo país, o 11º país das viagens de Vassoler. Larissa e eu, minha irmã, olha aqui, ó. Olha, a Larissa está aqui. Larissa, onde é que nós estamos agora? A gente está em Belgrado, num calorzinho. Belgrado, capital da? Capital da Sérvia. Exatamente. Olha, gente, nós estamos aqui em Belgrado, capital da Sérvia. Foi um sufoco checar aqui aonde nós chegamos, porque o trânsito, olha, gente, o trânsito de Belgrado, em boa medida. Alá, São Paulo. Exatamente, nos lembrou, faz 2 anos praticamente que eu não... Não, quando esse vídeo for ao ar das viagens de Vassoler, já vai fazer até mais de 2 anos que eu não vou estar em São Paulo. Um trânsito aqui em Belgrado, capital da Sérvia. Nós vamos ficar algumas horas aqui. São 12 horas, não, 10 horas. Nós vamos ficar 10 horas aqui em Belgrado, porque nós vamos tomar um ônibus para a Bósnia, para Sarajevo, a linda cidade capital da Bósnia. Então nós estamos de passagem por Belgrado. Ah, mas ô Vassoler, por que você escolheu a Belgrado, capital da Sérvia, para passagem? Porque não dava para pegar um ônibus direto de Budapeste, na Hungria, onde nós estávamos, diretamente para Sarajevo. E aí a gente resolveu passar aqui por Belgrado, que é uma linda cidade. Olha aqui, gente. Logo de cara eu quero mostrar para vocês, ó, essa formidável catedral, essa formidável igreja de São Sava. Olha aqui, ó, vou mostrando para vocês aqui. Essa é uma igreja ortodoxa de nacionalidade sérvia, porque é importante dizer o seguinte: as igrejas ortodoxas não têm uma sede internacional como o Vaticano em relação à igreja católica. Cada igreja ortodoxa é nacional, a igreja ortodoxa grega, a igreja ortodoxa romena, a igreja ortodoxa sérvia, a igreja ortodoxa russa. Essa maravilhosa igreja aqui de São Sava, vejam vocês, olhem só, toda caiada, e eu quero mostrar, essa é a segunda igreja ortodoxa para a qual nós vamos nas viagens de Vassoler. Quem assistiu aos vídeos de Karlovy Vary, né, na República Tcheca, ali na Boêmia, pôde ver aquela igreja ortodoxa russa que havia em Karlovy Vary. Olha aqui que eu vou mostrar a vocês, gente. Olha a imagem de Jesus Cristo. Essa é a figuração ortodoxa de Jesus Cristo. Veja como é distinta a representação de Cristo em relação à representação católica. E mais, né? Quando nós vimos cruzes ortodoxas dentro da igreja, opa, tô vendo aqui a escada, vocês vão ver que nós temos, claro, a estaca vertical, a estaca horizontal, mas há uma estaca horizontal menor e transpassada, que era o local para o apoio dos pés de Jesus Cristo. Tá aqui, gente, ó. Vejam vocês aqui, ó, como nós temos aqui a representação dos santos, Jesus Cristo aqui. E deixa eu dar uma figuração mais longínqua aqui da catedral para vocês. Espera lá que eu vou mostrar. Olhem só, que belo edifício, gente. Tô andando de fasto, como diz minha avó Nena. Mas nós temos, geralmente, nós não temos nessa catedral os bulbos. Os bulbos ortodoxos não estão aqui, ó. Mas vocês veem aqui, ó, a cúpula, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, gente, vamos lá. Eu vou entrar nessa maravilhosa igreja de São Sava, em Belgrado, na Sérvia. E depois nós vamos, a Larissa e eu, isso é o que nós pretendemos. Nós iremos até o mausoléu de Josip Broz Tito. A gente teve que escolher algumas paragens aqui em Belgrado. E eu escolhi, então, a Larissa e eu escolhemos esse mausoléu do Tito, que foi o ditador da Iugoslávia, da qual fazia parte a Sérvia. E eu vou contar essas histórias para vocês aí no decorrer do vídeo. Então vamos entrar aqui nessa belíssima igreja. Olha que coisa maravilhosa, belas fotos. Vou deixar com a Larissa aqui o celular para ela ir tirando umas fotos enquanto há luz, porque nós temos daqui a meia hora já não vai haver mais luz aqui
nessa igreja de São Sava. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, fazer aqui o contorno da igreja. Daqui a pouco eu já vou estar dentro, na próxima tomada eu já vou aqui, tá dentro dessa igreja. E vocês veem aqui a igreja de São Sava, Viagens de Vassoler em Belgrado, na Sérvia. O 11º país das Viagens de Vassoler aqui na Europa, hein, gente? Vamos lá? Viagens de Vassoler, igreja de São Sava. Continuemos, vou mostrar para vocês o esplendor dessa lindíssima igreja sérvia. Olha, pessoal, linda igreja aqui de São Sava. Vejam só essa lateral, que é por onde nós vamos entrar, ó, mais uma vez, essa outra representação de Jesus Cristo que vocês veem aqui. Olhem só, que eu mostro a vocês essa linda representação aqui de Cristo, com essas tomadas. E nós vamos agora entrar nessa catedral de São Sava. Eu vou manter aqui o silêncio, o respeito. Vamos lá, gente. Vejam vocês. Segunda igreja ortodoxa que nós visitamos nas Viagens de Vassoler. O que vocês reparam logo de cara? Nós não temos bancos aqui na igreja, né, de São Sava. A igreja é desprovida de bancos. Esses lustres aqui, isso é muito interessante, gente. Esses lustres me lembram, inclusive, de uma configuração muçulmana aqui da igreja. Porque nas mesquitas é que vários lustres são encontrados. E é importante dizer, isso é algo importante a ser dito, que essa região dos Balcãs, ela envolveu disputas severíssimas ao longo da história entre otomanos e cristãos. Aqui nós estamos com os cristãos ortodoxos, ou seja, aqueles historicamente vinculados a Bizâncio, ao Império Romano do Oriente. Olhem que maravilha, coisa maravilhosa. As abóbadas dessa igreja, vejam que eu vou mostrando a vocês aqui nas Viagens de Vassoler. Vejam só, tem um senhor passando ali com o aspirador, então eu vou na direção oposta, não só para não atrapalhar, né, a limpeza, mas também para que o som ali do aspirador não venha até nós. Primeiro que aqui nessa igreja, que é uma catedral, o tamanho de uma catedral, vocês vão percebendo que nós não encontramos ícones. Olhem só como aparecem aqui, ó. Aqui vocês podem ter a dimensão que se trata de São Jorge, ó. Olhem só. E reparem em como esse santo faz aqui, ele fecha a sua mão. Ele aqui, ó, coloca Pai, Filho e Espírito Santo, né? Quando fecha a mão. Os ícones estão ausentes nas igrejas ortodoxas porque eles são desenhados e ficam em gravuras. Olha só esse altar aqui, dourado. E esse é o tipo de cruz tradicional aqui da ortodoxia, gente, que eu mostro aqui a vocês, ó. Então nós temos duas estacas horizontais e uma transpassada para o local de apoio dos pés de Jesus Cristo. Vejam vocês aqui. E essas gravuras. Então nós temos quadros, gravuras, mas não os tradicionais ícones católicos. Aqui tem muito mármore. É uma belíssima igreja aqui no coração dos Balcãs, Sérvia. Eu vou me aproximar desse local para mostrar a vocês algo tradicional nas igrejas ortodoxas. As igrejas ortodoxas, diferentemente do que acontece no catolicismo, em que o culto, o rito, a missa é celebrada à frente dos fiéis, né? Então haveria, por exemplo, se fosse uma igreja católica aqui, o rol dos assentos, né, que iam sendo colocados, os fiéis iam se sentar por aqui, né? E aí o padre celebraria a missa. Os clérigos ortodoxos, que se chamam popes, celebram a missa atrás desse biombo. Então a igreja ortodoxa, a gente pode ver, eu espero que vocês estejam tendo aqui uma boa dimensão de profundidade com a imagem da câmera. Nós temos esse biombo e ainda há um espaço entre o biombo e o fundo da igreja. Nesse espaço se realizam os ritos principais da missa ortodoxa,
que aposta mais no mistério, no desconhecido, naquilo que ainda não foi revelado, se é que um dia o será, no mistério de Deus, no caráter insondável de Deus. Essa é uma dimensão fundamental para a ortodoxia cristã. Eu acho essa igreja aqui simplesmente maravilhosa. Eu estive aqui em Belgrado pela primeira vez, essa é a segunda vez que eu venho a Belgrado. Eu estive aqui em janeiro de 2018. Depois de ter feito uma viagem para o Oriente Médio com a minha irmã, eu segui viagem sozinho pelos Balcãs, e o primeiro país dos Balcãs foi justamente a Sérvia e foi a cidade de Belgrado. Nós passamos hoje, olhem a representação de Cristo, gente. Vejam como Cristo está representado mais à oriental. Não chega a ser tão semítico, eu diria, quanto a representação russa de Jesus Cristo, né? Mas aqui vocês têm essa dimensão. Tem um local maravilhoso aqui dessa igreja, eu quero ver se nós vamos poder ter acesso. Então, quando nós formos a mesquitas nas viagens de Vassoler, vocês vão se lembrar da minha colocação. Porque eu nunca vi numa igreja ortodoxa um lustre tão formidável, né? Em todas as igrejas ortodoxas a que eu fui, eu nunca vi um lustre assim formidável, que parece bastante com os lustres que estão suspensos em mesquitas. Aliás, quando nós formos a mesquitas, vocês vão ver que esse espaço amplo e aberto aqui que há nessa igreja de São Sava lembra um espaço de oração islâmica. O que acontece é que nas mesquitas nós temos como que células nos tapetes. As mesquitas são guarnecidas por tapetes, as pessoas tiram os seus sapatos, lavam as mãos, lavam os pés, lavam os rostos, né, para se purificarem para as orações, e aí elas podem se ajoelhar, podem fazer as suas genuflexões em direção a Allah. Então tá aqui, gente, ó, outro ícone aqui. Olha que coisa maravilhosa. E as pessoas vêm, professam a sua espiritualidade. As pessoas, ó, se persignam diante dos altares. É isso que acontece aqui, nessa formidável. Ó, ali nós temos a questão da ressurreição de Cristo, Maria sob Cristo, vejam. E esse detalhismo, eu digo a vocês o seguinte, um detalhismo aqui, que dialoga com tradições orientais, e orientais eu digo do cristianismo oriental e também do Islã, que foi se configurando. Então a gente vai, ó, vou andar aqui, ó, a gente mostrou aqui no centro, eu tô vendo, tenho certeza de que vocês estão, olhem a mortalha, reparem também como na tradição ortodoxa, aqui um turíbulo maravilhoso, aí vocês têm um candelabro maravilhoso, reparem como os santos são representados com auréolas, né? A gente vê ali Jesus Cristo, por exemplo, com aquela grande auréola, e aqui também no centro, na abóboda. Sempre é muito tradicional, gente, nas igrejas ortodoxas, que da abóboda central caiam as correntes para um grande lustre. Aqui esse é gigantesco, né? E nós temos aqui auréolas ao redor do rosto, da cabeça dos santos, daqueles que foram santificados pela igreja ortodoxa. É importante dizer que os sérvios usam o alfabeto cirílico, o alfabeto russo, né? Mas colocam aqui nas placas em Belgrado, fazem uso também do alfabeto latino, que é o que nós utilizamos no Ocidente. Olhem aqui, gente. Se fosse uma igreja católica, eu falaria de uma capelinha aqui, mas vocês têm mais um biombo, quiçá atrás do qual se professem batismos e tal. Mais um ícone. Então vocês percebem, vocês não estão vendo aqui as estátuas de santos, tá? Além do Pai Nosso diferencial, que na ortodoxia é professado com 3 dedos, né? O polegar em oposição ao indicador e o dedo médio. E aí se faz, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. No catolicismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a esquerda, amém. Na ortodoxia, o dedão em coligação com o indicador e o dedo médio, em nome do Pai, vai mais até o meio do torso, do Filho, do Espírito Santo, vai para a direita, amém. E aí se faz a oração. Vejam aqui
Maria e o menino Jesus, olhem só, sempre com esses turíbulos, os candelabros aqui. E aqui, essa figuração bem mais oriental. Vocês percebem que essa aqui está muito próxima das imagens de Jesus Cristo que eu vi na Rússia. Então essa aqui está muito próxima das figurações de Jesus Cristo que eu vi ali na Rússia. Vejam vocês aqui, gente. A gente vai mostrando para vocês. Nós vamos percorrendo aqui as dependências dessa formidável Igreja de São Sava, no coração de Belgrado. Haveria muito a mostrar para vocês, mas ainda voltaria a Belgrado com tempo para as viagens de Vassoler, para mostrar a vocês os encantos dessa cidade. Mas, como eu havia prometido a vocês, nós estamos aqui mostrando nas viagens de Vassoler, para além das igrejas católicas, porque nós estivemos, e protestantes, igrejas ortodoxas. Chegará a vez das mesquitas. Já houve a apresentação de uma sinagoga na cidade de Toledo, na Espanha, porque as viagens de Vassoler têm um espírito ecumênico. Então, gente, tem uma parte aqui embaixo dessa igreja, salvo engano, que eu vou procurar e quero visitá-la, ver como é que a gente vai ter acesso. É uma parte subterrânea, eu vou procurar, espero que... Aqui, ó, exatamente, aqui, ó, essa escada, nós vamos descer, eu vou mostrá-la a vocês, depois eu vou tirar umas fotos, para mostrar a vocês todo o complexo aqui, dessa lindíssima, dessa policromática, dessa verdadeira cristalização eclesiástica do arco-íris, que é essa igreja ortodoxa sérvia de São Sava, na capital da Sérvia, em Belgrado. Aliás, Sava é o nome do rio, para vocês terem essa dimensão aqui. Vejam só, gente. Então, tá aqui, ó. Agora eu vou querer descer com vocês um lance de escadas para que nós vejamos o subsolo aqui, que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na vida, em termos de igrejas. E vocês sabem que, graças a Deus, nós já estivemos, inclusive, no Centro Mundial do Catolicismo, que é a Basílica de São Pedro. Vocês sabem, e nós já vimos igrejas. Vejam isso aqui, gente. Olhem só. São as coroas, as auréolas, a Maria. Olhem só. As auréolas ao redor do rosto. E vejam, uma coisa importante dizer também. Por que os soviéticos utilizavam os mosaicos? Reparem nisso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Imaginem que o povo do antigo Império Tsarista, ele não tinha frequentado a escola até o estabelecimento, aqui, ó, a Sveta Santa Anastácia. Estou lendo aqui, ó. Ele não tinha ainda tido a oportunidade de frequentar. Oi, tudo bom? Tudo bem? Como é que vai? Tudo bom? Ele não tinha ainda a oportunidade de frequentar escolas. Então, o que acontece? Os soviéticos, eles procuraram construir mosaicos que mimetizassem, olhem só, as construções tradicionais teológicas, religiosas. Então, o que acontece? Passou um pessoal do Brasil, vocês viram aqui, gente fina, pessoal simpático. Então, quando nós mostrarmos mosaicos soviéticos para vocês, nos países da antiga União Soviética, nas repúblicas, vocês vão perceber que esses quadradinhos, olhem só, são mosaicos, gente. E os soviéticos procuraram imantar as suas construções políticas e culturais com os mesmos mosaicos, com o mesmo padrão representativo das igrejas ortodoxas, com as quais o povo estava acostumado. Então isso era uma forma de angariar apoio para um regime muito recente. Olhem só, gente. Então isso é muito interessante perceber e fica mais fácil de eu mostrar isso para vocês vindo até aqui. Então vamos lá, ó. Eu vou descer aqui agora. Vamos descer comigo. Eu estou descendo um lance de escadas. Peraí. Nós vamos chegar até um suntuosíssimo subsolo. Olha aqui, ó. Olha essa representação de Jesus Cristo, gente.
Essa é a figuração mais ortodoxa que eu posso ter do Cristo oriental. Agora a gente vai descer mais um lance de escadas aqui, para nós chegarmos até o subsolo da igreja. Olha lá. E vocês vão ter uma visão assim estática, em êxtase. Olhem isso aqui. Olhem só, gente. Meu Deus do céu. Eu me lembro de que eu estive aqui e eu fiquei completamente extasiado. Pro povo que não tinha acesso à leitura, povo do Império Czarista, aqui da região dos Balcãs, uma região historicamente agrícola, literalmente desenhar os evangelhos era uma maneira, com apelo visual e didática, para que entendessem quem eram os santos, de quem partiam as ordens divinas, quem eram os mediadores divinos, os santificados, as histórias evangélicas. Por evangélicas, né, eu me refiro aos 4 evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, né? Os evangelhos ditos canônicos. Olhem aqui, gente. Então nós temos, episódios bíblicos desenhados. Mais uma vez, um lindo lustre suspenso aqui, que paira sobre nós. Vejam vocês. E sempre, né? Sempre nós temos biombos atrás dos quais acontecem os ritos ortodoxos, os ritos da Igreja Ortodoxa. Vejam vocês aqui, essa figuração. Talvez aqui, aqui esteja, eu estou tentando deduzir de que parte do Evangelho se trata. Nós temos Jesus Cristo. Talvez aqui nós estejamos diante da ressurreição de Lázaro. Olha como ele estava deitado. Então, Talita Cumi. E o Lázaro ressurge, irmão da Marta, salvo engano, ali nos Evangelhos. Vejam ali o episódio da Santa Ceia, olhem só. E também o episódio de Jesus Cristo transformando água em vinho. Né? Estou mostrando para vocês. Hello, how are you doing? Aí vou mostrando aqui para vocês essas... Pessoal, às vezes eu estou fazendo vídeo, gente, aí o pessoal fica curioso, né? Vejam aqui. Gente, eu fico... E vejam a diferença, do tipo de ornamentação eclesiástica. Tá? Que pena que eu não consigo ler aqui em sérvio, para ter uns caracteres cirílicos, né? E certamente, né, a escrita desses caracteres está em eslavo eclesiástico, né, uma língua eclesiástica anterior aí à língua sérvia moderna, como acontece na Rússia. Agora vejam isso aqui, gente. Vejam essa representação de Jesus Cristo, né? Como é dissonante. Primeiro, Cristo aqui está totalmente esquálido, né, dilacerado pela experiência da crucificação. Né? Nós não vemos, olhem só, nem nos seus pés. Nos seus pés nós não temos a marcação dos cravos. Tem a marcação aqui, de um pontinho. Mas nós não vemos aqui os cravos. Maria está comiserada de um lado, vejam só. Né? E aqui nós temos uma outra figura apostólica. Vejam, esse rosto, eu diria até meditativo de Jesus Cristo diante da crucificação. Vejam a diferença da representação de Jesus Cristo da ortodoxia para o catolicismo. Percebam, aqui nós temos, vejam, Cristo e os 12 apóstolos. Olhem aqui, né? Cristo está com os 12 apóstolos nesse momento. E esse local é simplesmente formidável, né? Vejam aqui, nessa igreja, né? Reis locais podiam ser coroados. Né? Foi parte ali durante um tempo. Aí tem mescla do Império Russo, disputa com o Império Austro-Húngaro, disputa com o Império Otomano.
São disputas encarniçadíssimas. Vocês veem aqui, ó, que nós temos aqui cetros cristãos e ali em cima o rei. Vejam que está com a coroa. Então essa é uma igreja aqui fundamental para a história monárquica aqui. Olha, e aqui nós temos uma cena efetiva de uma coroação. Vejam só. Uma coroação. E aqui uma cena do Evangelho. Jesus Cristo no trono. Vejam só. É isso que eu mostro a vocês aqui. Nessa formidável igreja de São Sava no coração. Me lembro como se fosse agora. Estava um dia frio demais em janeiro de 2018. Quando eu vim para cá. Mas eu fiquei completamente extasiado em deparar com essa igreja. Olha aqui, ó. Então, aqui nós temos cadeiras. Talvez, né, aconteçam aí celebrações, digamos, para rituais quando havia rituais dos nobres, coroações e assim por diante. Então tá aqui, gente. Essa aqui a gente não pode nem chamar tamanha extensão aqui desse subsolo da igreja de São Sava, não dá nem para chamar de cripta, porque é gigantesco, né? E o subsolo, eu vou chamar aqui de subsolo, da igreja de São Sava. Olhem o lustre, vamos passar aqui por baixo para mostrar a vocês. Viagens de Vassoler na Sérvia, Belgrado, igreja de São Sava, hein, gente? Olhem aqui os evangelistas, vejam só. São os 4 evangelistas aqui. Vejam aqui, que eu mostro a vocês. E nesse momento já deve ter anoitecido. São 4h15 da tarde, mas infelizmente o sol não está fazendo frio de maneira nenhuma aqui em Belgrado, na Sérvia. Vocês veem que eu não estou com a minha touquinha tradicional, nem com o meu cachecol. Estou passando até calor, para dizer a verdade para vocês, aqui com esse sobretudo. Mas é o primeiro local mais, digamos, com temperatura acima de 10 graus nessa viagem. Então tá aqui, gente. Subsolo, olhem o altar. Eu vou subir ainda uma vez e vou terminar as tomadas aqui da igreja de São Sava, no coração de Belgrado, na Sérvia. Vamos mostrando aqui para vocês todas essas extensões. Linda imagem. Viagens de Vassoler, olhem só. E de repente você sai do ambiente aqui com uma luz mais dourada, com essas escadas de mármore caiadas. Olhem só. E a gente volta agora para o loco central dessa igreja. Olha aqui, ó. Hrama Svetog Sava, igreja de São Sava. Svetog. Rama. Template. Ok. Muito obrigado. Thank you very much. Spasiba большое. Aqui, ó. Rama, que é templo. E a gente vai, ó. Olha aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Esses santos. Olha que bonito. História. Eu não consigo. História aqui dá para ler. Tá em cirílico. História do santo aqui. E a gente vai em direção agora ao loco central da igreja. Olha que eu vou mostrando a vocês novamente. Viagens de Vassoler. Chegamos mais uma vez. Linda igreja. Então os fiéis, eles se aproximam de cada um dos altares, se persignam.
Não vi aqui locais para acender vela, para colocar velas, mas deve haver. Ali, ó, só porque eu falei, deve ter um ali. Não sei se é, vamos ver. Estou mostrando a vocês, não. Ali mais um ícone. Maria, o Menino Jesus. Viagens de Vassoler, gente. No coração de Belgrado, na Sérvia. Essa foi a primeira gigantesca igreja ortodoxa que eu mostrei a vocês, suntuosíssima, maravilhosa. A encarnação do belo. Voltaremos à Rússia, gente. Quer dizer, eu voltarei à Rússia e poderia mostrar a vocês as igrejas ortodoxas lá em Moscou, em São Petersburgo, em vários locais da Rússia. Tá aqui, gente. Que lindas imagens. Nós havíamos ido à igreja ortodoxa russa de Karlovy Vary, na República Tcheca. E agora, com imagens aqui de Jesus Cristo. Linda imagem de Jesus Cristo. Eu vou fazendo tomadas gerais para vocês. Acompanhem. Igreja de São Sava. Belgrado, capital da Sérvia, nos Balcãs, 11º país das viagens de Vassoler. Pessoal, vocês não sabem a odisseia que foi para eu e a Larissa chegarmos aqui. Foi uma verdadeira odisseia, mas nós estamos agora no museu que vai nos levar até um mausoléu, até o túmulo do ditador iugoslávio Josip Broz Tito. Eu vou mostrando a vocês, ó, tem alguns presentes que o Tito recebeu durante o seu longo, vamos dizer aqui, reinado sobre a Iugoslávia. Olhem só. Tá aqui, ó, um belíssimo vaso. Essa é a figura do Josip Broz Tito. E vamos lá. O Tito, ele nasceu de origem camponesa. Eu vou mostrando aqui para vocês, ó, presentes que ele foi recebendo enquanto era o secretário-geral do Partido Comunista, o líder da Iugoslávia. Vejam só, figurações do Marx e do Engels aqui, do Lenin, aliás. Desculpem aqui algum eventual lapso pelo cansaço, pelo caráter ofegante, mas assim, o Tito tem origem camponesa. Ele nasce, vejam aqui o Gorky, vejam só, olha uma escultura do Gorky aqui, várias esculturas do realismo socialista. O Tito nasce numa família entre a Croácia e a Eslovênia. Vejam aqui, ó, os uniformes do Tito, olhem só, a cartucheira que ele utilizava, garboso, elegante. O Tito se gabava, né, de se vestir muito bem. Tinha origem camponesa e foi do Partido Comunista da Iugoslávia. A Iugoslávia, né, que tem uma formação a partir do colapso do Império Austro-Húngaro. Vejam só, né? Aqui o dia da luta pela libertação aí da região aqui da Iugoslávia. Vejam vocês aqui, ó. A gente tem aqui o pacto que foi feito à época pelo monarca aqui do reino da Iugoslávia com Adolf Hitler. Vejam vocês. E o Tito foi um lutador do Partido Comunista Iugoslavo que brevemente se uniu com os Chetniks, que eram os nacionalistas iugoslavos, para estabelecer um país livre, de acordo com o prisma Chetnik, um país livre, nacionalista, e pelo prisma do Tito, afinado com o movimento socialista, comunista internacional. Vou mostrando para vocês esse museu, e vocês vão vendo aqui, ó, os presentes, os cetros que o Tito, que era o monarca, utilizou. Olha aqui, ó.
Vejam que o Stalin gerou moda, né? Desses sobretudos estilizados, comunistas aqui, ó. Na Sérvia se usa o alfabeto cirílico. A gente não tem, gente, muito tempo, então eu estou tentando fazer aqui uma apresentação enquanto eu falo. O Tito foi um líder inequívoco dos partisãs contra os nazifascistas aqui nos Balcãs, alcançou uma vitória cachapante, derrubou o líder que o Stalin havia apontado para a Iugoslávia, e ele próprio se tornou líder inconteste durante do fim da Segunda Guerra Mundial, vejam só, até a sua morte em 1980. Era muito popular como líder o Josip Broz Tito. E a Iugoslávia, gente, olhem só, aqui já na década de 90, com a dissolução da Iugoslávia, a história, esse aqui é o presidente, o Slobodan Milošević, que depois foi julgado no Tribunal Internacional Penal de Haia. Eu vou contar essas histórias para vocês com mais detalhes quando nós estivermos em Sarajevo, né? Nós vamos para Sarajevo e aí eu vou contar para vocês essas histórias. Mas aqui, ó, o que eu vou lhes mostrando é o seguinte, né? Essa história de... Peraí, gente. Essa história de resistência... Peraí que a gente vai sair agora. Olhem só. Essa história de resistência... Deixa eu fazer o vídeo aqui onde tem luz, né? O Tito, ele angariou poder, ele por ter comandado forças partisãs contra o nazifascismo, conseguiu uma autonomia em relação ao Exército Vermelho, que estacionou tropas mais ao norte aqui dos Balcãs. E daí a dominação da Iugoslávia não foi o que ela aconteceu na Polônia, na Tchecoslováquia, na Hungria, na Romênia e na Bulgária. O Tito, depois, rompendo com Stalin, vai estabelecer um regime fortemente repressivo, autoritário, mas com mais liberdades em comparação com os países do bloco do socialismo real. E vai fazer com que aspectos ínfimos de economia de mercado convivam com o planejamento central do Estado, o caráter monopartidário comunista da Iugoslávia. De modo que a gente pode falar de um socialismo gulag, como houve na Hungria, aqui na Iugoslávia também. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou agora até o mausoléu do Tito e a gente já volta aqui, continua no museu, nas viagens de Vassoler. E aqui, gente, nós chegamos a um local sumamente histórico. Vocês veem aqui, todo ornamentado de flores, o local onde está enterrado Josip Broz Tito, líder inconteste aí por quase 4 décadas da Iugoslávia. Vejam só. Olhem aqui o túmulo do Josip Broz Tito, aqui ó, 1892, exatamente, ele morreu em 1980, vejam o tamanho do túmulo, e aqui a sua esposa, Jovanka Broz, morreu em 2013, não faz nem muitos anos, né? Ela era 32 anos mais nova do que o Tito. O que eu digo a vocês, gente? Olha, deixa eu mostrar. O que eu digo a vocês? O que eu mostro aqui a vocês? Nas viagens de Vassoler, o que eu vou mostrando? Que o Tito foi um líder carismático, popular. O povo iugoslavo, como que lamentou a sua morte em 1980, choravam pelas ruas uma semana na sequência, e a sua liderança carismática soube oscilar entre a União Soviética de um lado, mantendo uma certa autonomia maior para a Iugoslávia do que para os demais países do bloco do socialismo real, e ao mesmo tempo o Tito soube conversar com os países capitalistas. Então, os iugoslavos e as iugoslavas podiam sair, viajar para o Ocidente,
o Tito contraiu uma série de empréstimos e, aliás, isso fez com que a situação econômica da Iugoslávia se deteriorasse, mas o país era relativamente industrializado e as pessoas aqui na Iugoslávia, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o túmulo do Tito atrás de mim, muitas vezes por causa do aumento do custo de vida, da inflação, do desemprego, sentem, talvez mais agudamente aqui nos países da antiga Iugoslávia, a gente está falando da Eslovênia, a gente está falando da Croácia, da Sérvia, da Bósnia, da Macedônia, de Montenegro, né? Esses países sentem mais o fim do socialismo real do que, digamos, a Hungria e a República Tcheca. Se bem que há pessoas também nesses países que se ressentem pela perda das suas pensões, pelo rebaixamento do poder de compra dos salários e pela questão do aumento do custo de vida. Então, esse é o mausoléu aqui do Josip Broz Tito, né? Eu vou mostrando a vocês aqui, ó, várias iconografias, né? O Tito prestigiou o cinema iugoslavo, convidou a Sofia Loren, famosíssima atriz italiana, para vir aqui à Iugoslávia. Vejam vocês, aqui uma foto do mausoléu, né? E eu vou lhes mostrando. Olhem só. O que tiver aqui cara, vejam a idealização, sempre essa característica idealizada do regime e tudo mais. Aqui, ó, a figura do Tito, que era um homem vaidoso. Vejam aqui a idealização, ó. A figura do Tito, essa questão das crianças, do grande pai. Olhem só, as massas unidas ao redor, esse cetro com a mão do Tito. Então, nós temos aqui, ó, vejam aqui, ó, o bronze feito aqui. A gente pode pegar de várias esculturas do Tito, né? Algo que o stalinismo levou às últimas consequências na União Soviética, mas o Stalin ficou num país mais poderoso, mas menos tempo no poder do que o Tito. Tá aqui, gente, ó, todos performando aí o mesmo movimento, idolatrando aí o líder. Essa questão nós sabemos que leva a sumas contradições na regência de um país, de um povo. A gente tem aqui, ó, no mármore, estão enterrados, são mantidos aqui em local resguardado. Nós, no vídeo que fiz, no primeiro vídeo, salvo engano, que fizemos das viagens de Vassoler em Budapeste, na capital da Hungria, eu mostrei a vocês a embaixada da atual Sérvia, que é a herdeira maior da antiga Iugoslávia. Iugoslávia, gente, quer dizer eslavos do sul. E são eslavos do sul pelos seus irmãos eslavos do norte, os tchecos, os poloneses, os bielorrussos. Nós temos também os ucranianos e os russos, né? E os eslavos do sul tentaram, aqui, ó, uma dimensão de que o Tito morreu, colocando aqui, ó, Comrade Tito has died, aqui uma foto dele. E é importante dizer aqui para vocês que, olhem só, nessa oscilação, a Iugoslávia trouxe características peculiares da sua forma de desenvolvimento do socialismo, que dialogam, claro, com o desenvolvimento da União Soviética, que lhe é anterior. Vejam aqui, ó, uma notícia: morto, aqui eu estou tentando, ó, Marshal Umro naš aqui eu não consigo, predsjednik Marshal Josip Broz Tito, política. Então, morreu nosso marechal, nosso camarada Josip Broz Tito. Então, aqui vocês veem as pessoas, ó, participando do seu funeral. Olhem aqui, ó, cenas do funeral do Tito, as pessoas chorando, né? Quem assistiu, olhem aqui, gente, as massas unidas aqui no dia do funeral, ovacionando o Tito, lamentando a sua partida,
Vejam só. É como se o povo não soubesse mais justamente se autogovernar. Tamanho paternalismo. Eu mostrei a vocês na catedral, olha aqui, ó, Slava, Irlava, Drugo, amigo, Tito. Isso eu consigo, ó, Drugo, de Druga, amigo, glória e honra ao amigo Tito, talvez. Vejam aqui, ó. Então o Tito conversou aí, chegou a conversar com a Margaret Thatcher. Que isso? São as várias figuras aí. Olhem só, as pessoas nas lojas, ó, exaltando aí a figura do Tito, colocando aqui, ó, quadro, se lutando, né? Nas lojas comuns. Então, quando a Iugoslávia rompe com a União Soviética, o titoísmo vira um tipo de desvio no Código Penal ali stalinista, pelo qual a pessoa podia ser fuzilada, podia ser considerada uma contra-revolucionária, vejam aqui, pelo qual a pessoa poderia ser aniquilada na antiga União Soviética. Então é interessante perceber, gente, que mesmo, claro, que a União Soviética tenha comandado o movimento socialista internacional, a Iugoslávia e a China eram países que tentaram estabelecer linhas próprias. A China, obviamente, grandiosa, mesmo com a sua pobreza ali de quando ocorre a Revolução, em 49. Olhem aqui, mais uma vez aqui, ó, percorrendo aqui a lateral. A Iugoslávia, por sua vez, tenta seguir o seu caminho, a China também, depois que o Khrushchev denuncia os crimes do Stalin no 20º Congresso do Partido Comunista. Você vê que eu estou ofegante até agora, hein, gente? A China, o Mao fica completamente paranoico, querendo saber quem seria aquele que o denunciaria também por seus desvios ou por seus potenciais crimes. Mas é importante dizer que a Sérvia é a herdeira da Iugoslávia. A Sérvia queria abraçar os demais países sob um reino sérvio ou uma grande Iugoslávia que tinha o comando dos sérvios. Eu vim conversando com um rapaz muito bacana, que mora na Alemanha. Minha irmã e eu viemos conversando com um rapaz chamado Slavko, um abraço para ele, que é médico na Alemanha, nascido aqui na Sérvia. E ele ia trazendo o ponto de vista sérvio, dizendo que, olha, na verdade, os sérvios estariam felizes em viver num país grande como a Iugoslávia, e os demais países seriam os irmãos eslavos. E, inclusive, havia 2 lemas fundamentais, quando da Iugoslávia, para tentar lidar com esse cadinho de culturas, religiões e línguas aqui dos Balcãs. Bratstva, irmandade, de brat do russo, da língua eslava, e jedinstva, de unidade. Então, imaginem, nós temos aqui os croatas, majoritariamente católicos, os sérvios, majoritariamente ortodoxos, e os bósnios, que são majoritariamente muçulmanos, mas existem croatas de origem, bósnios de origem croata e sérvios de origem, bósnios de origem sérvia, que por sua vez são, respectivamente, católicos e ortodoxos. Isso, gente, na dissolução da Iugoslávia, quando os parâmetros econômicos vão se degringolando e do Partido Comunista começam a surgir líderes como Franjo Tudjman, da Croácia, e o Slobodan Milošević, da Sérvia, que fomentam o nacionalismo. Primeiro a Eslovênia, numa guerra de 11 dias, que não envolveu tanta violência, se separa da Iugoslávia. Quando a Croácia declara independência, aí a coisa fica brava, porque na fronteira da Croácia com a Sérvia havia a chamada República de Grajina, ou Graína, ou Ucraína, vamos dizer assim, que tinha maioria sérvia na Croácia. E aí os croatas não queriam conceder independência ou tornar aquela região autônoma. Por sua vez, depois, no decorrer da guerra, deixa eu mostrar aqui para vocês ainda uma vez o mausoléu, os croatas têm região autônoma de maioria étnica na Bósnia e os sérvios, a República Srpska também.
E Croácia e Sérvia, respectivamente, apoiam secessionismos na Bósnia, que é muçulmana. A gente tem conflitos aqui étnicos, linguísticos, religiosos, seculares. A Bósnia é muçulmana por causa do avanço do Império Otomano aqui na Europa, né? E a gente vai se lembrar das disputas encarniçadas entre a Igreja Católica, cristandade ortodoxa e católica, com os muçulmanos, a partir da formação do Islã no século VII depois de Cristo. Então, uma região aqui, segundo o Slavko, com quem nós conversamos hoje no ônibus aqui, de Budapeste a Belgrado, onde nós estamos, capital da Sérvia, dá para entender, o croata e o sérvio, na verdade aqui a língua é o sérvio-croata, os sérvios e os croatas se entendem perfeitamente, entendem a língua bósnia também. É muito interessante, gente. Então aqui está feito o registro do túmulo do Marechal Josip Broz Tito e de sua esposa Jovanka Broz, vejam vocês. E eu procurei, nós estamos, o museu vai fechar em 5 minutos, eu ainda volto para Belgrado com mais calma, e aí eu vou contar toda essa história para vocês com muito mais calma, mas eu queria fazer esse registro, tanto da catedral aqui de São Savá, quanto desse mausoléu do Tito, para que vocês tivessem a dimensão desse que foi um dos líderes mais carismáticos e mais longevos, dentre os líderes muito longevos da história do socialismo real. Então vocês veem, 1980, são 35 anos aí de domínio titoísta, a partir do momento em que acaba aí a Segunda Guerra Mundial, ele ganha a luta com o stalinista, com o líder apontado pelo Stalin, parece que há uma disputa encarniçada envolvendo inclusive morte, e o Tito se perpetua no poder. É isso então, gente. Vocês estão vendo, deixa eu mostrar para vocês, ali no fundo vocês podem ver que já anoiteceu, não vou conseguir fazer tomadas externas. Minha irmã Larissa e eu vamos jantar agora aqui em Belgrado, então a gente pode eventualmente fazer cenas finais desse vídeo, mas eu já gostaria aqui de me despedir de todas e todos vocês, agradecer pela audiência, um vídeo feito mais rapidamente, mais a toque de caixa, pelo caráter de transitoriedade, de transição entre Belgrado e Sarajevo. Nós vamos agora para Sarajevo, vamos tomar o ônibus e vamos para Sarajevo na sequência das viagens de Vassoler. Se vocês gostaram de mais esse vídeo, de mais essa viagem de Vassoler, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Se vocês vêm acompanhando o meu périplo pelos 5 continentes e 7 mares, essa volta ao mundo em 80 ou 800 vídeos, considere a possibilidade de clicar na tecla aqui embaixo, seja membro, para vocês se tornarem membros humanistas do canal, e considerem também a possibilidade de mandar uma contribuição financeira pela tecla Valeu, que está aqui embaixo do vídeo, com imagens do mausoléu, do túmulo em mármore suntuoso, do marechal, do líder, do ditador comunista da antiga Iugoslávia, Josip Broz Tito. Viagens de Vassoler por Belgrado, na Sérvia. Pode haver choro, mas de qualquer maneira está cumprido aqui, está cumprido o trajeto. Nos vemos, se não nesse vídeo, se houver choro, nos vemos ainda nesse vídeo, se não, até o próximo vídeo em Sarajevo, capital da Bósnia. Viagens de Vassoler. Tchau!